Algumas pessoas equivocadamente fazem comparação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento. Bem, o Deus do Novo Testamento e do Velho, eles são o mesmo. Então não tem como fazer distinção dessas duas personalidades. Não são duas personalidades diferentes, mas que se manifestaram, eles dizem, de forma diferente. Esquecendo-se que Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. João, no capítulo 5, ele diz, na primeira epístola, ele diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. No entanto, as pessoas se confundem ao ler o Velho Testamento, que é muito maior que o Novo, e veem muitas das vezes Deus agindo com juízo sobre as nações e até mesmo sobre Israel. Então eles pegam essa parte de juízo de Deus e aplicam a personalidade de Deus. Esquecem que o mesmo Deus é o Deus que em Isaías capítulo 1, verso 18 diz: "Vinde e arrazoai, conversai comigo, e por mais que os seus pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei mais alvos do que a branca lã." Eles esquecem que é o mesmo Deus que mandou Jonas a Nínive, dizendo que iria destruir. Mas quando aquele povo se arrepende, Deus não o destrói. É o mesmo Deus de amor que o Novo Testamento mostra na figura bendita de Jesus Cristo. Então eles dizem que não, o Deus do Velho Testamento é mau, o Deus do Novo Testamento é bom. Não há distinção, é o mesmo Deus. É que Jesus Cristo, ele veio na figura de amor, ele veio na figura de Cordeiro bendito de Deus para perdoar a humanidade. Ele veio se entregar. Então ele demonstrou somente a sua misericórdia na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que o mesmo Jesus, após ser glorificado, porque agora ele ainda está como advogado, agora ele ainda está como o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que te liberta do poder das trevas. Mas ele vai voltar. Ele não vai voltar mais como juiz. Ele não vai voltar mais como um advogado. Ele não vai voltar mais como um cordeiro. Mas ele vai voltar como um leão da tribo de Judá. Ele vai voltar fazendo justiça. Ele vai voltar trazendo juízo sobre a terra. Então, olha uma das faces do juízo que Deus vai trazer sobre a terra, sobre aqueles que não creram em Cristo. O mesmo Cristo vai trazer esse juízo sobre a terra, porque a Bíblia diz que ele foi lhe dado o poder não somente de advogar, não somente de interceder, mas na sua volta, agora o poder lhe é dado de julgar. Ele é o que pisa o lagar da ira, do furor de Deus. Uma das faces da ira do Senhor, que o Cordeiro é que vai coordenar, se encontra em Apocalipse capítulo 9, verso 1. Acompanhe comigo. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E lhes foi permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça haviam coroas como coroas de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como o de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. E tinha um rei sobre si,
E o nome do rei em hebreu era Abaddon e em grego era Apolion. Veja, uma das faces do juízo de Deus sobre a terra são esses demônios que saem do abismo em formas de gafanhotos, com cabelos como de mulher, rosto de homem, dentes de leão, caudas de escorpiões. O juízo de Deus sobre a terra, sobre aqueles que não creram no Cordeiro, sobre aqueles que não creram em Cristo, sobre aqueles que zombaram da igreja, sobre aqueles que receberam a bênção de Deus, receberam o Espírito Santo, receberam dons do alto, mas abandonaram o barco, saíram pela tangente, não aguentaram suportar as aflições do mundo, não aguentaram suportar as dores que o mundo traz e não permaneceram em Cristo. E sobre todo aquele que zomba da igreja de Deus virá este mal. Não apenas este, mas muitos outros virão. Eu quero dizer que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho, só que ele vai se revelar como juiz, e como juiz, tão furiosamente vai agir na terra, como o Deus que eles dizem do Antigo Testamento ser diferente. Agora, você que já recebeu a palavra de Cristo, você que já recebeu a Cristo como Salvador, e se voltou, e abandonou o barco, deixou o arado, deu as costas para Cristo. Esta palavra ela ainda está chegando a você, é sinal de que você tem tempo ainda de se arrepender, é sinal de que você ainda tem tempo de se livrar desse juízo. Veja, a Bíblia diz que por 5 meses os homens serão atormentados com estes demônios. E os homens não vão morrer, vão procurar a morte, e a morte vai fugir deles. Você quer estar aqui quando isso acontecer? Porque você não se volta para Deus enquanto ele se revela na sua vida como um cordeiro bendito, como alguém que se entregou pelos seus pecados, como alguém que carregou a cruz por você, como alguém que morreu por você e ainda está te convidando de braços abertos para se achegar até ele. Porque você não volta para esse Jesus Cristo que está disposto a te perdoar, independente do seu pecado, da sua falha. Ele diz: vem, eu te perdoo, meu filho. Ou você vai esperar o dia do juízo e não terá misericórdia, não vai ter intercessão, não terá um cordeiro mais para você se apoiar nele e lançar os seus pecados nele. Muito pelo contrário, os seus pecados se voltarão contra você naquele dia. Ainda dá tempo. Arrependa-se e volte para o cordeiro antes que o leão se volte para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.